E aí, tudo bem? Meu nome é Simone Nogueira e eu sou a criadora do movimento Mudaí. Mal entendidos, às vezes, são capazes de destruir amizades ou relacionamentos amorosos. Eu vou te contar uma história fictícia sobre o fim de uma amizade entre duas meninas. E eu quero que você se coloque no lugar de cada uma para tentar entender como elas se sentiram com o que aconteceu e a história que cada uma criou na sua mente. Paula e Juliana eram melhores amigas. Era o aniversário da Paula e ela fez uma festa de aniversário para poucos amigos. E ela convidou o garoto que ela estava gostando e tinha decidido que ia abrir o jogo com ele naquela noite. E é claro, a presença da Juliana na festa era fundamental para dar apoio para Paula, encorajá-la, para elas poderem fofocar depois. Eu já continuo essa história, mas se inscreve no canal se você ainda não se inscreveu e dá o seu like. Bem, chegou a hora de ir para a festa. E a Juliana, que morava perto da Paula, foi andando. Só que no caminho, a Juliana viu uma coisa enrolada no chão que parecia uma cobra. Ela se apavorou, virou as costas e voltou correndo para casa. E o celular dela caiu no chão e ela nem se deu conta. Os pais dela tinham saído, não tinha ninguém para levar a Juliana de carro para casa da Paula. Do outro lado dessa história agora, os amigos da Paula começaram a chegar na festa, inclusive o garoto que ela gostava, menos a Juliana. A Paula começou a ficar ansiosa. Cadê a Juliana? Nada dela. A Paula ligava para o celular da Juliana, mandava mensagem e nada. O tempo foi passando e toda a coragem da Paula para se declarar para o garoto foi por água abaixo. Nessa altura do campeonato, a Paula já estava super triste com a Juliana, ressentida, se sentindo rejeitada, traída, culpando a amiga por não ter conseguido abordar o garoto. E a amizade acabou. Por mais que depois a Juliana tenha tentado se explicar para Paula, as explicações não eram suficientes. A Paula perguntava para ela, mas por que você não desviou da cobra? Por que você não tentou vir por um caminho mais longo? E a Juliana não tinha resposta para essas perguntas. Ela podia ter feito tudo aquilo que a Paula perguntou, mas na hora ela não conseguiu pensar. Ela se apavorou e a única reação que ela conseguiu ter foi sair correndo. Isso tem a ver com a teoria do cérebro trino, desenvolvida nos anos 70 pelo neurocientista Paul MacLean. Ele argumenta que os humanos e os primatas têm o cérebro dividido em 3 unidades, com funções distintas e interdependentes. E compreender essa estrutura fisiológica e funcional do cérebro nos ajuda a entender como se dão as tomadas de decisão no cérebro humano. O primeiro é o cérebro reptiliano, também conhecido como cérebro instintivo, por isso o nome reptiliano, que tem como principal função a nossa sobrevivência, os nossos mecanismos de ataque, defesa ou fuga. Ele é o responsável pela percepção, pelas sensações, pelos 5 sentidos. O segundo é o cérebro emocional, ou límbico, que é o cérebro dos mamíferos inferiores, responsável por controlar o comportamento emocional. No sistema límbico, há uma área que eu quero destacar aqui, a amígdala cerebelar. Eu já explico o que acontece em situações de pressão ou estresse. E, por fim, o cérebro neocórtex, ou cérebro racional, responsável pelo raciocínio lógico, criatividade, imaginação, tomada de decisões. Então, agora que a gente conhece o cérebro trino, vamos tentar entender o que aconteceu com a Juliana. Tudo que acontece com a gente passa pelo sistema PISAR. P, percepção, I, imaginação, S, sentimento, A, ação, R, reação. A Juliana estava andando e viu alguma coisa enrolada no chão. Percepção, visão. Ela imagina, imaginação, que aquilo seja uma cobra e manda uma sinapse para os demais cérebros, dizendo que viu uma cobra. A percepção e a imaginação são desempenhadas pelo cérebro reptiliano. Daí o cérebro límbico sente medo e exacerba a imagem da cobra, o tamanho dela, e vai liberando cada vez mais medo. Só que com todo medo e estresse, a respiração vai ficando curta e acontece o que é chamado de sequestro da amígdala cerebelar, que é uma reação emocional desproporcional ao estímulo que a desencadeou. Isso impede que a sinapse chegue até o neocórtex, ou seja, esse sequestro rouba a ativação das outras áreas cerebrais. E a gente fica preso nas emoções, a gente não consegue refletir sobre a situação. E foi isso que aconteceu com a Juliana. Ela foi dominada pelo medo e a reação dela foi sair correndo, sem conseguir pensar em outras alternativas. Quantas vezes isso acontece com a gente, né? E claro que depois que passa o perigo, a gente reflete sobre o que fez e se arrepende. Mas muitas vezes o estrago já foi feito e não tem como remediar. Mas será que existe uma maneira de frear essa reação emocional tão poderosa? Sempre existe. Mas, como sempre, a primeira coisa a fazer é tomar consciência de que você está sendo dominada pelas suas emoções.
A segunda é respirar profundamente. Aliás, eu falo sobre o poder da respiração nesse vídeo aqui em cima. Porque quando a gente respira, a gente ativa o nosso sistema nervoso parasimpático, que inibe o sistema nervoso simpático, que é o que é ativado durante a experiência do sequestro da amígdala. E aí, a gente consegue usar a nossa capacidade reflexiva. Lembra do sistema PISAR que eu falei antes? Percepção, imaginação, sentimento, ação, reação. Experimenta fazer o PESAR, que é trocar o I de imaginação por E de estimativa, que é procurar olhar a situação por outras perspectivas. Se a Juliana tivesse respirado profundamente, ela teria conseguido olhar para a emoção que ela estava sentindo com um sopro de razão. Será que eu tenho mesmo motivo para sentir tanto medo? Ela talvez tivesse decidido olhar o objeto enrolado por outro ângulo. Talvez ela tivesse visto que era só uma corda enrolada no chão. E imediatamente o sentimento que viria seria de alívio. Se a gente começar a prestar atenção no que a gente está imaginando e nas emoções que essa imaginação desencadeia, a gente é capaz de tentar olhar por outras perspectivas e perceber que o que a gente estava imaginando não era bem aquilo. Isso acabaria com a maioria das situações de conflito e mal-entendidos que a gente vive. Experimenta fazer isso. Vem, muda aí comigo. Eu te vejo no próximo vídeo. Até!